E vamos começar a aula, né? Então, eu gostaria de falar para vocês que nós estamos fazendo ali, vocês estão fazendo agora a atividade que é da unidade 6, né? 6 ou 5? Deixa eu confirmar aqui. Tem tanta unidade, tanta coisa que é difícil de lembrar. Tem que olhar ali. Atividade do nono ano é da unidade 5 da indústria da Europa. Eu vi que alguns ali já entregaram. Vou aceitar aqui o Leonardo. João Paulo, Leonardo. João Paulo e Leonardo, sejam bem-vindos. João Paulo é qual? João Paulo de Matos ou é o outro? João Paulo que está aí. É o João. Não, João Vitor, desculpa. Não é João Paulo, não, é João Vitor. Bom, vamos lá, turma. Então, olha só. Eu vou começar a corrigir as questões da trilha que foi da semana passada, tá bom? E aí vocês vão tirando as dúvidas aí. Mas o professor já corrigiu. Das trilhas? Não. Foi porque lembra que eu disse que pra mim tinha dado que tinha uma alternativa e tava outra. Aí o Ah, professor é? foi lá e Ah, é viu, verdade. Já né? corrigi. Era Bom aquela dia, que. Bom dia. Quem é esse João Paulo aí? é o João Paulo de Freitas do nono 2. João Paulo Lucrécio? Exatamente. Ah, tá. É que você estava vindo com outro nome da sua mãe, eu acho. Keila. Keila, era Keila. É, eu tô no meu celular. Tá parecendo aquele negócio lá do Facecam, sabe? Que o povo, os artistas, tava todo mundo mudando de gênero a foto para ver o lado oposto. Já viu aquilo lá? Quê? No Hã? Instagram, no Instagram tava muita gente, até os artistas fazendo assim aquela mudança de foto, tipo, o masculino mudava a foto para ficar feminino, para mostrar assim como seria, tipo, ah, minha irmã, meu irmão, não sei Ah, quem tá. viu no Instagram. Todo mundo, cara, todo mundo fazendo isso. É sempre que sim, se alguém faz uma vez, o outro vai atrás. Antes era de velho. Como eu seria se ficasse velho? Nossa, dá cada coisa. Eu fiz, mas eu não postei. Eu fiz o velho também, nossa, parecia tudo enrugado assim, meu Deus, dá até medo. É, eu fiz esse também e fiz como se eu fosse como é que eu ia ser se fosse homem. O seu irmãozão, né? Irmão Daniel. Mas vamos lá, turma. Bom, então assim, para tirar dúvidas sobre a atividade dessa semana, que vai até o dia 30 para entregar, é a respeito da indústria da Europa, indústria e serviços. Vocês lembram do ano passado, quando a gente estudou os setores da economia? Quais são os setores que existem? Vamos ver se alguém lembra e fala aí ou escreve. É o primário, é o primário, secundário, terciário. Não, Isso, é, né? exato. E nesses setores aí, por exemplo, o primário ocupa que tipos de atividades? As três principais atividades do primário. Ah, eu lembro que é tipo, tu planta e tu colhe e tu vende, alguma coisa assim, como se fosse. Não, mas Tipo, assim já é um processo que passa pelos três, digamos assim, né? Ou pelos dois. isso, mas é que eu não lembro como é que, tipo, especificamente o primeiro, assim. Vamos ver se alguém escreveu ali. Foi você mesmo, Dani, sim. Lembra, pessoal, primário, quais são as atividades do setor primário? Daí não pode esquecer, saindo do oitavo ano nunca mais, gente. Primário, primeiras coisas, lembra da produção na terra, agricultura, pecuária, extrativismo, ok? Isso aí. E o secundário, já que passamos pelo primário, vai para o secundário, que é a transformação. Que tipo de atividade tem ali? É tipo a colheita, não? Colheita, não sei. Não? Não, não, a colheita faz parte do setor primário ainda mesmo, porque É?
ainda tá lá Tipo, na terra. transformar em, tipo, pegar aquilo lá que eu colhi, transformar em Algum transformar produto. em alguma coisa, em algum produto, para no terciário, né, eu poder exportar essas coisas assim, é isso? Isso, para você poder fazer a finalização, a venda, né? Esse é o objetivo da produção, né? O ser humano, ele produz para ter algum ganho, entendeu? De alguma forma. Ah, mas mesmo que seja para alimentação, ele vai ter algum ganho sobre aquele produto. Então, quando a gente fala dos setores, nós temos os setores para identificar e para separar quais são a participação de cada um. Então, por exemplo, da Europa, a gente estava estudando no capítulo 4 sobre a agropecuária da Europa, produção do setor primário, né, que tem toda aquela tecnologia envolvida, eles produzem bastante devido à questão tecnológica da agricultura e pecuária intensiva, né? Agora, do setor que nós estamos estudando, é o setor secundário, que é a indústria, certo? É a industrialização. Então, na industrialização, nós temos vários aspectos importantes da Europa. Eu coloquei aqui para vocês a atividade, ó. Alguns já fizeram, mas é lá, é no volume 2, a unidade 5, Indústrias e Serviços. É da página 10 até a 31. Também tem bastante, tem 20 páginas para ler praticamente. E aí tem quem não deixa para a última hora, porque tem bastante exercício para fazer, tá bom? Tem várias páginas ali. Se eu não me engano, são 4 páginas. Mas não é tão difícil, não, o exercício. Pô, errei. Vamos lá. Aí, quem está fazendo atividade está com alguma dúvida em alguma das páginas? Ou se alguém não fez ainda, quer saber qual que é a principal forma de fazer atividade? É, eu ainda não fiz, então poderia saber, tipo, antes de eu começar a olhar o conteúdo, o professor dá tipo é, Uma dá prévia? uma, isso, sobre o que que eu vou ler. Certo. Então, assim, ó, antes eu sempre peço, assista a videoaula que está lá. Ou vai lá no canal da escola. Agora estou colocando no canal da escola, no YouTube, e colocando a turma e o título, tipo, Indústria na Europa, sabe? Agora tá mais fácil de encontrar, quem não tiver conseguindo acessar pelo link. Então, assim, vai falar agora, esse capítulo agora, sobre a parte indústria e serviços, que vai praticamente colocar dois setores, né? Setor secundário e terciário. Então, então, quando vocês forem fazer atividade, eu sei que tem gente, que a maioria talvez faz isso, tomara que não, né? Que esteja errado, mas que já pega a apostila e já vai direto para o exercício, por causa de preguiça de ler ou de assistir a videoaula. Ou porque pensa, não tem nada na videoaula. Tem, às vezes tem algum detalhezinho que a gente comenta que ajuda você a responder. Eu tenho certeza que em matemática vocês têm que ficar assistindo a videoaula, porque tem algumas coisas complicadíssimas de fazer. Geografia talvez seja mais fácil pela leitura. A teoria traz a informação, né? Mas às vezes é bom você assistir ali a videoaula, porque eu falo algumas dicas, alguns detalhes lá. Mas é bem tranquilo mesmo, porque essa apostila é legal, ela traz textos bons, explicações boas, então ajuda bastante. Nossa, minha cachorrinha latindo aqui, enche o saco. Desculpa. Vamos lá. Alguém daqui tá com dúvida lá, ou já fez alguma coisa ou não? Ninguém fez ainda? Eu vi que tem alguns que entregaram lá. Eu tenho alguns alunos que tinham entregue. Professor, Oi, o pode senhor não falar. tá lendo no chat? Hã? O senhor não tá lendo não no chat? De- Eu acho que não. Só uma pessoa que falou, eu acho que não. Eu não tenho. Só isso. Só 3 falaram. Os outros estão dormindo, eu acho.
Eles entram na sala e ficam dormindo. Eu botei que eu ainda não entrei. Ah, tá. Ó, o Leonardo falou que já fez. Então você não teve nenhuma dúvida, Leonardo. Tá tranquilo? Tá fácil? Chegou Giovanni. Fala, Giovanni. Bom dia. Estamos falando aqui sobre as atividades novas. Se tem alguma dúvida de como fazer, que é a parte de indústria e serviços da Europa. Vocês sabiam que vocês têm que fazer as atividades com bastante atenção, porque provavelmente quando voltar às aulas presenciais, vocês terão uma avaliação, assim, eu mesmo quero fazer uma avaliação geral, tipo um simulado, sabe? Do simulado do primeiro, segundo bimestre, mais ou menos, para mostrar o que vocês, se vocês entenderam o conteúdo ou não. Isso é legal. Até lá eu vou esquecer. Hã? Até lá eu vou ter esquecido um pouco das coisas. Não, mas é claro que eu não vou fazer nada tão complicado assim, é mais para que você demonstre um pouco do que você aprendeu, entendeu? Tipo Porque, assim, ah, desculpa interromper, mas pode eu falar. acho, uma pena, mas eu acho que esse ano a gente não volta mais pro colégio. Pelo que eu tava vendo, eu tava pesquisando um pouco na TV. Aí tá, tem a previsão de agosto, mas parece que não vai ter porque só aumenta os casos. Aí parece que eles vão mudar. E se for em agosto, muita gente não vai, porque os pais estão com muito medo. Então, se for em agosto, eu sou uma que não vou. Eu vou ter que fazer em casa, alguma coisa do tipo. Então, eu acho meio difícil a gente voltar esse ano. Não, Realmente. mas é que é assim, Dani, eu também acho que tem que se ter muita cautela, com certeza. Mas, por exemplo, eu acho assim que agosto, provavelmente, pelo que tem se falado, em agosto pode ser que seja assim, não vai ser todo mundo na sala de uma vez, entendeu? É como se a gente tivesse que fazer um revezamento. Tipo, é como se tivesse assim, ó, num dia, uma aula de geografia, por exemplo, vai ser metade da turma. No outro dia pode ser a outra metade, enfim. Tô jogando umas ideias Vai assim, ser mais ou tipo menos do que grupo A pode e grupo B, acontecer. né? É mais ou menos isso. Por quê? Para justamente não ter aglomeração, para a gente ter mais controle sobre a situação, entendeu? Porque a gente sabe que quando tá todo mundo dentro da sala ou dentro do pátio, não, é complicadíssimo ter um distanciamento, sabe? É É, muito. mas esse ano provavelmente não vai voltar. Vai voltar sim. Não adianta, não adianta Ah, você não, ficar. eu quero que volte. Sim, Só que eu sim. tô falando pelo fato de que se voltar, ele vai ser tipo, não vai ser, vai ser mais tipo para faculdade, essas coisas, não escolas Na, ver- assim. Na verdade, apareceu um novo decreto para ensino superior que as atividades remotas estão autorizadas até 31 de dezembro. Então, na verdade, no grau superior, eles querem também fazer até dia 31 de dezembro. Já no Brasil, não, no Brasil, desculpa, no ensino fundamental, não se sabe se vai até lá em dezembro, entendeu? Entendi. Ah, Mas, apareceu, professor. oi? Apareceu você. Ah, é que eu cliquei no fixar aqui, ó. Ah, Mas não estava aparecendo eu na tela? não. É Tá porque aparecendo lá no cantinho. é que eu estava apresentando a tela aqui, ó. Aí quando eu paro a apresentação, aparece, eu acho. Apareceu ou não? Apareceu. É. Então, você sabe uma coisa, gente? Existe uma questão na geografia que é chamada de geografia econômica. Isso é muito interessante para vocês, principalmente, que têm ideias no futuro aí de fazer o Enem, de fazer
de repente tentar fazer quem vai tentar fazer o IFSC? Eu nem sei se vai ter bolsa para o IFSC, aquela prova esse ano. Eu Provavelmente, queria, só que provavelmente não vai ter, era sim. pra julho, se eu não me É, engano. mas tem no final do ano também. Eu acredito que eles Hein? possam eu acredito que se voltar, começar a voltar em sala de aula, eles possam fazer uma readaptação do prazo lá, entendeu? E, e claro, o IFSC é um instituto federal, então eles vão seguir as leis, as regras federais, né? Então, assim, eu até aconselho vocês, não fique pensando que não vai ter mais aula, que esse ano está tudo perdido, porque, por exemplo, pode acontecer de repente, aparecer lá uma oportunidade. Então, vocês têm que ir estudando, mesmo que vocês acharem que está tudo muito fácil, muito simples, estudem por conta própria, entendeu? Além do que o professor manda, estudem a mais. Pega principalmente matemática e português, que tem muito conteúdo que cai assim no IFSC lá, né? Se eu não me engano, é, vocês têm que pegar aquele conteúdo e saber praticamente o conteúdo do sexto até o nono ano para fazer a prova. Acho que é isso, no IFSC, exatamente. Então vocês têm que estar sempre revisando alguma coisa que vocês não lembram. Aí se você, uma coisa que eu sempre falo, se você quer realmente uma vaga em algum lugar, quer estudar e passar, você não pode ficar esperando das pessoas. Você tem que ir atrás, você tem que fazer a tua parte. Se você ficar esperando, mas o professor não passou, não deu aquele conteúdo, porque talvez já passou, você não aprendeu direito, vai atrás do conteúdo, pede, né, tira uma dúvida à parte, de repente, que quando se encontrar o professor, tenho certeza que ele vai responder, ou te ajudar, ou te encaminhar do modo correto. Então, assim, se a gente quer conquistar uma coisa, a gente tem que correr atrás, gente. Tem que fazer várias coisas. Eu tenho feito alguns cursos fora da minha área de trabalho, fora da área de professor. Gosto muito do YouTube, gosto muito de algumas coisas nessa área de mídias. E eu estou fazendo, estou buscando, sabe? É importante que a Ainda tô gente. esperando um vídeo no teu canal. Então, eu estou a cada dia mais pensando no que eu vou fazer e eu estou definindo agora o que vai ser feito lá no canal no YouTube. Entendeu? E eu vejo que a sociedade hoje, ela tem uma gama de trabalho, sabe, um leque de coisas para fazer que é muito maior do que antigamente. Tipo, há 10 anos atrás, vou colocar mais, há 20 anos atrás, existiam as profissões mais assim marcadas já, né? As profissões mais tradicionais, que eu digo assim, é professor, é médico, é advogado, sabe? Aquela coisa bem assim já tudo destinado. Hoje praticamente você inventa a tua profissão, né? Tem gente que Home office. tem gente que é influencer. Apareceu essa É. profissão há algum tempo atrás, começou. Qual profissão você tem? Tem gente que é influencer. O que que ele faz? Ele fica nas redes sociais, né? Ele tem muitos seguidores e através disso ele ganha dinheiro. Como? AdSense, que é o Google que paga por parcerias de publicidade. Ele recebe por patrocínios, propagandas, pessoas que fazem. Tem gente que vive do Instagram só provando produtos, já viram? Olha, chegou aqui, gente, para mim, tal, tal, tal. Então eles ganham patrocínio das empresas. Por quê? Porque tem muitos seguidores, falam que é bom, as pessoas olham e falam, digamos assim, que eu viro um influencer lá. Aí eu falo assim, galera, olha só, tem lá 1 milhão de pessoas seguindo. Ó, chegou um novo celular da iForbes. Estou citando um nome que não existe aí. iForbes é o melhor celular, ele bate qualquer um aí, bate iPhone, bate o Samsung. É muito bom, cara. Aí as pessoas que seguem vão falar, pô, eu gosto desse cara aí, eu sigo ele, então acho que eu vou comprar esse celular. Então, são novas profissões que a gente tem Só que visto não vai poder falar mal de acontecendo. outras marcas, né? Não falar mal, mas ele vai falar melhor da que ele tem, entendeu? Digamos assim, ele vai chegar e falar assim, ó, eu tinha um iPhone, por exemplo, e eu recebi esse aqui. Cara, esse aqui, olha, eu gosto muito do iPhone, mas esse aqui, sabe aquela coisa da propaganda, assim? Esse celular é magnífico.
Ele é fantástico. As pessoas Nível aprendem, cara. Fanta. Hã? Nível Fanta. Então cada um vai ter um. Eu estou falando disso porque é impressionante como o mundo está sendo globalizado, né? E já tem essa globalização há algum tempo, e como que essa globalização está chegando e acelerando muito mais. Vocês lembram ano passado que eu falei de globalização para vocês? E até tinha uma questão que era assim: por que que aparentemente o planeta está diminuindo? Não sei se alguém lembra disso. Eu acho que até para a turma que era da tarde eu cheguei a dar essa aula também. O João Paulo Não, quem deu aqui, foi a professora. que falou da globalização, mas eu cheguei a dar as primeiras aulas para vocês, se eu não me engano, sobre isso. Não, tu comentasse algo porque a gente estava entrando num assunto que era parecido. Foi o outro professor lá, né? O Fabrício, eu acho. Que Não, tinha... foi a Não? professora. Ah, é? Então tá, mas de repente vocês lembram do assunto. Até a gente comenta muito assim que o mundo parece que está diminuindo. Parece que o mundo está pequeno. E na verdade não. O globo terrestre, né, o planeta, ele tem a mesma massa, a mesma dimensão, só que parece que as pessoas estão cada vez mais próximas, tá vendo? Se eu fizer uma live aqui e colocar alguém, meu primo, por exemplo, se ele entrar na live, ele está no Japão, ele mora no Japão. Aí eu falo com ele assim, Sério? instantaneamente. Sim, ele mora no Japão. E então assim é muito fácil hoje. Aí você fala, nossa, cara, parece um absurdo assim. Nossa, ele mora lá no Japão, mas gente, é tão fácil hoje você morar em outro país no sentido de distância. Você chega no mesmo dia, talvez no outro dia por causa do fuso horário ali. Então, as distâncias entre aspas, né, estão sendo diminuídas com essa globalização. E além da parte da distância, na verdade, que se torna tempo, né? Antes demorava 2 meses para chegar na Europa, por exemplo, um mês de navio. Hoje você demora horas, algumas horas apenas, de avião, é óbvio. Então, além disso, tem a parte da tecnologia, da telecomunicação, entrando na questão da Europa. Os europeus, eles são os pioneiros da indústria, vocês sabem disso. Boa pergunta de prova, hein? Por que a Europa é considerada pioneira na industrialização? Vamos ver se vocês acertam essa. Pode falar Foi aí. por causa que lá começou toda a Revolução Industrial. Matou. Certa Morreu. resposta. Matou e morreu. Então é isso mesmo. Agora pensa, né? Se a Europa tivesse preguiça, vamos falar assim, não vamos investir não, vamos guardar o dinheiro. A Inglaterra, que estava Né? arrecadando muita grana, né, das colônias, que ela estava fazendo exploração nas colônias, Portugal, Espanha, eles estavam tendo uma arrecadação para a coroa deles, né? Porque eles estavam explorando outros lugares, outras terras, estavam acumulando riquezas. Se eles simplesmente fossem preguiçosos e falassem assim, nós já estamos ricos, vamos ficar assim mesmo. O que eles iam fazer? Eles iam simplesmente ficar, digamos assim, eles iam ficar esquecidos na história, entendeu? Agora não, os europeus resolveram investir na tecnologia, investir na ciência, na pesquisa, e eles estão entre os maiores e melhores países do mundo hoje, né? E isso é importante para a gente entender, principalmente porque quando a gente estuda geografia, nós não podemos estudar assim focado em partes assim, sabe? Vamos estudar só o clima, depois vamos estudar só a vegetação, depois vamos estudar só a economia. Tudo está interligado. Quer que eu dê um exemplo? Olha só, vegetação. Você pega uma área de vegetação que tem as florestas de coníferas, por exemplo, que é mais no norte da Europa. Aí você O fala, clima é qual é? diferente. É o clima diferente, exatamente. Tá vendo a ligação que existe? Por que que lá não existe uma floresta mais fechada, uma mata fechada igual a Amazônia? O clima é diferente, o clima é mais frio. As árvores que sobrevivem ali, elas têm uma resistência maior ao frio. Agora você fala, tá, e o que que isso tem a ver com a economia? Vamos ver se alguém fala aí. O que que tem a ver com a economia, esse clima e essa vegetação da área norte ali, da parte setentrional da Europa? Qualidade.
Se, tipo, Qualidade? forem cortar madeira, Ah, a qualidade da madeira não vai ser tão boa quanto aqui, ou aqui não vai ser tão boa quanto lá. tá, mas você já deu o exemplo aí sem saber. Você falou do corte da madeira, da silvicultura, lembra? Exato. A silva. Professor, Oi. eu acho que, né, eu acho que se for, tipo, um terreno ruim, assim, é porque não tem como fazer plantação, essas coisas, ou não? Sim, Tipo, totalmente. é por isso? Tem a ver o clima, o solo que você, o terreno ruim que você está falando é o solo e talvez o relevo, né, Dani? Vamos falar com um pouco mais assim, vamos aprender a falar com umas partes, umas palavras mais técnicas. O terreno que você está falando pode ser o relevo, né? Pode ser ali a formatação do relevo. Se são áreas muito inclinadas, a água vai ter um escoamento mais rápido, entendeu? Você não pode tirar a vegetação se tiver ali, porque pode causar muita erosão, né? Carregar muito solo. Aí, como o João Paulo falou, eles vão optar o quê? Por pegar a madeira e fazer o uso dessa madeira para a economia, entende? Só que eles sabem que se eles tirarem a madeira de lá, as árvores, e simplesmente utilizar uma vez, eles vão depois não ter mais opções econômicas, porque eles já têm poucas opções. Então eles têm que fazer um processo de reflorestamento, que é chamado de silvicultura, entendeu? Se alguém tem alguém parente que chama Silva ou Silveira, ou você tem esse sobrenome, hã? Silvestre. Silvestre também, tá ligado à floresta, a árvores, né? Esse sobrenome. Por exemplo, Vieira, eu sou Vieira, tá ligado à parte de produção de uva, né? O que mais? Oliveira, quem é Oliveira ou conhece Oliveira, né? Aqui a Dani tem aqui, ó, Ramos, tá ligado também ao sobrenome ligado a plantas. Por quê? Isso aí é uma relação com pessoas, principalmente que vieram da Europa para o Brasil. Pessoas que eram muitos fugiam dos alemães nazistas na guerra e mudavam seus sobrenomes, principalmente os judeus, para se identificarem depois por nomes, tipo, esse aqui, ele tem nome, sobrenome de alguma, de algum tipo de ferramenta, tipo machado, ou então algum nome de uma planta, Ramos, Oliveira, Vieira, Pereira, né? Silveira. Então, eles ligavam o nome depois ao grupo de pessoas. O problema era se os nazistas descobrissem, né? Aí pegava tudo que era Machado, Ferreira, Oliveira, e aí já era, infelizmente. Triste, triste falar isso. Professor, Oi, igual tinha uma questão naquela trilha que a gente viu, até que o professor queria corrigir hoje, mas a gente tinha sim, corrigido, que sim. falava que a silvicultura acontecia, pois as pessoas que faziam a silvicultura queriam proteger, tipo, preservar a floresta, mas na verdade eles fazem isso apenas para toda vez que eles cortarem e na próxima vez ir ter mais e mais e mais e mais, e não pelo fato deles querer preservar a floresta, né? Exatamente. Sabe por que que a gente fala isso? Porque pensa, se você for pensar na questão econômica, né, você vai falar assim, bom, eu vou retirar e vou ter um reaproveitamento, eu vou ganhar mais. Então você está pensando na economia. Se você for ecologicamente correto, você não vai nem desmatar, entendeu? Por quê? No momento que você faz o desmate, lá o desmatamento, você está tirando vegetais, se você está tirando o nicho, o nicho ou o habitat de muitos animais, insetos, enfim, uma infinidade de seres vivos ali. Ah, mas E eu vou também, replantar. Aí pensa, você vai replantar, só que somente daqui 10 anos é que ela vai voltar ao estado que ela estava hoje, entendeu? era o que eu ia Claro falar. que. Pode falar, João. Pode Não, eu comentar. ia falar a mesma coisa que o senhor falou, que, tipo, também para os animais voltar a ter o mesmo habitat, Isso. ele seria daqui vários anos, 20 anos, porque. E ainda mesmo assim as pessoas iam desmatar novamente. O que que eu, eu não sou, eu sou ambientalista no sentido de preservação, não sou aquelas pessoas assim fanáticas, tá?
Eu acho que o desenvolvimento sustentável pode acontecer, certo? Porque eu acho assim que o ser humano realmente ele não pode parar e virar somente sei lá, vamos virar agora, voltar no tempo. Não tem como mais segurar o ser humano nesse sentido. Então, já que as pessoas estão explorando o planeta, explorando a sua natureza, então tá, então vamos fazer do modo correto. A silvicultura, ela não é errada, digamos assim, ecologicamente. Não é errada. Se você for estudar, ela tem todos os procedimentos que tem que ser realmente assim seguidos, né? Os passos a seguir, o espaço para ser explorado, digamos assim que a área que eles vão explorar, né? Vamos pegar ali que sejam, vamos colocar em metros quadrados ali, quilômetros quadrados, que eles explorem 2.000 quilômetros quadrados durante um tempo. Esses 2.000 quilômetros quadrados de área, eles têm que ser repostos em um certo período, em que eles têm que conhecer o crescimento das espécies, entendeu? Digamos que é um eucalipto. O eucalipto ele demora 10 anos para se tornar uma árvore adulta. Então eles têm que fazer todo um manejo ali para conseguir fazer isso. Ah, tem um vídeo que eu passei para vocês que vocês lembram, que é ILFG, né? Integração Vai? ILFG. Não, o pessoal da tarde não assistiu. É Ah, tá. integração, lavoura, eu sempre esqueço da sigla, ILFG, integração, lavoura, me ajuda aí, gente, floresta, ILFG. E, É isso mesmo que o senhor está é pensando. isso? Integração lavoura, floresta e pecuária, entendeu? Então, o que acontece nisso? Eles fazem todo um processo de manejo para que você consiga fazer uma atividade econômica e, além disso, ter uma preservação ambiental, uma melhoria para o ambiente. Imagina que aqui, ó, nós temos vários pastos aqui na região aqui de Governador, certo? Principalmente aqui, próximo aqui do Holandês. Imagine que eles comecem a falar assim, bom, de alguma forma eu quero ajudar na preservação aqui ambiental, melhorar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a trabalhar intercalado as culturas, por exemplo. Eu posso colocar algumas árvores, certo? E o gado pode pastar ali justamente embaixo dessas árvores, vai ter sombra para o gado, o pasto não vai ser prejudicado, ele vai ter ali um crescimento, ele não tem tanta necessidade de muito sol direto. Então, tem algumas coisas que o ser humano pode fazer, que ele pode continuar seu desenvolvimento econômico, mas ele pode também ser um aliado da própria natureza, certo? Até uma vez eu coloquei um texto para os alunos fazerem. Todo ano eu faço isso, no ensino médio principalmente. Eu falo assim, na questão para fazer um texto. E eu vou passar para vocês esse texto depois, já vão pensando aí. O ser Ah, humano, por exemplo, o ser humano está a cada dia se desenvolvendo mais tecnologicamente, né? E possivelmente ele possa colocar o próprio humano lá em Marte, que é um dos planetas que já está sendo explorado por uma sonda lá da NASA. Eles estão fazendo toda a exploração. agora está sendo reconhecido como o planeta dos robôs também, né? Exatamente Porque tá porque ele tipo, já, a China também já está próxima de mandar uma sonda lá para Marte. Já tem a dos Estados Unidos e provavelmente a Rússia e China logo mandem uma também para explorar. E digamos assim que eles consigam perceber que dá para fazer uma exploração. Agora pensa, gente. Aí eu penso assim, né? O planeta que tem zero de oxigênio praticamente, um planeta que tem um solo totalmente assim, um solo meio que desértico, degradado, um clima totalmente desfavorável à vida. Aí você fala, o que que a gente vai fazer lá, cara? Sendo que nós estamos num planeta que tem todas as condições automáticas de você criar, né, um ambiente de vida. Tanto é que eu estou escrevendo um livro agora, isso fica em off, né, apesar que está sendo gravada essa aula, mas ainda estou escrevendo. Surgiu uma ideia e tal, estou escrevendo um livro mais assim
pro lado infanto, juvenil, mais infantil, né? Mas está ligado à questão da produção de água no planeta, entendeu? Como se fosse assim, poxa, o planeta Terra, ele faz tudo automático, ninguém pede, né? Ninguém paga no sentido de assim, ó, vamos pagar aquela nascente ali, pagar uns quinhentão para produzir um pouco de água para mim, né? Não é assim? O Santos seria o dono da água. É, mas, oi, mas olha aqui, ó. Quem quer uma H2O? Oi! Imagina se ele, se as pessoas começam. Ó, isso é interessante de se pensar em. O que vocês acham? Dá para fazer um bom debate. Será que no futuro o ser humano não vai comprar uma nascente, né? Nossa. Imagina o cara que compra a nascente lá no Peru, onde tem a Cordilheira dos Andes, a nascente do Rio Amazonas. Se ele fechar a nascente ali, ele trava todo o Rio Amazonas, não todo, né? Porque ele recebe muitas águas de outras drenagens ali, de outros afluentes, mas ele atrapalha bastante. O Rio Nilo, por exemplo, na África, ele tem a nascente em alguns montes ali na área central da África, né? O Giovanni fez uma pergunta aqui, ó. Professor, peraí. Em questão, professor, em questão agricultura da Europa, possui também produção de subsistência? Sim, também, o Giovanni. Não é porque é Europa que eles têm apenas produção comercial. Eles têm subsistência, principalmente países do leste europeu. Alguns países do leste europeu, eles não têm ainda uma produção tão tecnológica e utilizam até da agricultura ali familiar para fazer produção para o próprio sustento, entendeu? Mas tem sim, é menor, mas tem. Quem mais gostaria de fazer uma pergunta? Eu gostaria de falar alguma coisa mesmo, assim. Pode falar, A fica à gente não pode vontade. fazer parte desse livro, não. Sempre quis fazer parte de um livro. Fazer parte desse livro? Olha, Aham. eu fico lisonjeado de saber disso, Se que tem precisar de um pessoas. ilustrador, eu tô aqui, tá? Aí, ó, tá vendo? Já tô Se sabendo, quiser umas ideias, tô aqui também. que vocês podem participar sim. Eu até gosto de que pessoas se interessem por situações, entendeu? Que falem, que gostem de debater, que gostem de. Por quê? A gente não pode ser assim, aquelas pessoas tapadas, assim, sabe? Não, eu só acredito nisso, é nessa teoria, acabou. Não é assim. Eu acho que a gente tem que ampliar nossa visão, né? E a gente saber ouvir as pessoas, ouvir e verificar as coisas. Ah, tem pessoas que acreditam é, no. Ó, o Renato falou que tá ali também, Renato. Valeu, que bom. Nato sempre tá ali. É, ele tá quietinho ali, mas tá participando ali. Tem pessoas que acreditam na Terra plana, né? Esses dias atrás, aí eu ficava falando assim, esses caras são imbecis, que Terra plana, você tá louco? Mas eu falei assim, tá, se tem algumas pessoas acreditando nisso, eu vou estudar. Eu quero ver por que eles acreditam, por que eles acham que a Terra é plana. Se você for olhar, digamos assim, por um lado científico, né, estudar o planeta, toda a parte física do planeta, existe um debate bem forte entre as duas teorias, a Terra plana e a Terra redonda, a Terra esférica. Mas existem algumas lacunas ali, sabe, que você fala, poxa, não tem como. Os terraplanistas, a maioria das teorias que eles falam, eles dizem que a Terra ela é como se fosse um disco, né, um disco plano assim, e que a Antártida, ao invés dela ser um continente que fica no Polo Sul, a Antártida seria uma barreira, sabe, como se fossem muralhas de gelo ao redor desse disco que fechassem toda a Terra. Só, eu não sei, mas é tão absurdo de pensar uma coisa dessa. Que você fala assim, gente, não é possível. Eles falam que depois dessa barreira de gelo tem alguma coisa. Eles falam que ninguém nunca conseguiu passar. Aí eu falei, tá, como é que eles afirmam? Aliás, eles afirmam que tem um explorador lá que já passou por lá. Aí eu, aí eu falei, tá, então ele não voltou para falar, né? Como que alguém sabe se ele passou? Então, às vezes, são teorias muito infundadas, sabe? Não tem realmente fundamentos. Então, a Por ciência. exemplo, Ah, pode por falar. exemplo, se a Terra fosse plana, como é que aqui seria dia e no Japão seria noite?
Não, mas eles têm uma explicação, até assim, digamos, Nossa, ele tem uma explicação, eles dão uma resposta para você. Eles falam que parece que eu tenho resposta para tudo. eles falam assim, ó, o Sol da Terra plana, ele não faz o movimento, ele não fica, aliás, a Terra não gira em volta do Sol. Ele já pega em outra coisa, ele já fala que a Terra é um disco, que os planetas giram no sentido assim circular ao redor da Terra, em cima da Terra, na verdade. É muita loucura, muito, assim, totalmente contra o que a gente já estudou, já viu. Eu não sei como eles conseguem manter essa teoria. Todos os principais físicos e teóricos já provaram, e não tem muito mais o que provar, sabe por quê? A última vez agora que foram para o espaço, aquela nave, ah, esqueci o nome agora, teve uma nave agora comercial que foi para o espaço, eles provaram mais uma vez que a Terra é redonda, que a Terra tem uma parte esférica. Foram até a estação a estação que fica lá dos russos, americanos, e provaram mais uma vez que a Terra é redonda, não tem como. Aí eles falam que essas imagens que eles tiram do espaço é tudo invenção em computador. Não tem como, sabe? Professor, Oi. aí é como o professor falou, tipo, aí tem muita gente falando, ah, a Terra é plana, a Terra é plana. Daí a gente fala assim, não, então vamos ver, né? Vamos pesquisar, vamos dar uma olhada, vamos não ficar focado em alguma coisa, vamos ver além do que a gente possa ver, né? Aí a gente vai olhar, é umas explicações que não tem sentido, daí a gente fica tipo, aí a gente tenta dar uma chance, tenta ver uma explicação. Sim, Quando tu olha o que eles falam, nem a gente sim, entende como eles entendem aquilo. exatamente, A gente fica perdido só e eu não sei como que eles chegam nisso, sabe? Aí exatamente. fala que igual esse cara falou que ele foi, nunca voltou pra contar a história, não tem foto, não tem Não, rádio. exatamente, não tem uma imagem, não tem nada que comprove. Então, não é ciência, entendeu? Isso não é ciência. A gente diz que a ciência ela tem que ser, é, é, tem que ter feito um estudo, não só uma teoria. Tem que ser feito um estudo, ela tem que ser de alguma forma, ela tem que ser provada, né? Tanto é que muitas coisas que surgiram foram provadas pela ciência, né? Outras não, porque é impossível. Por exemplo, como que você vai provar que a Terra existiu há 4,5 bilhões de anos? Isso não tem como você provar, né? Mas você tem como aferir, você tem como você dar uma teoria, uma hipótese, né? Bom, gente, mas é isso. Se alguém tiver mais dúvidas, é só me chamar lá. Se for fazer as atividades lá até o dia 30, tiver com alguma dúvida na apostila, no conteúdo, é só me chamar, ok? Mais alguma pergunta? Senão estão liberados. Um Sobre o que abraço. que é o livro? Hã? Sobre o que é o livro? Aquele que eu falei que eu vou escrever Exatamente. é sobre mananciais de águas, que é aquilo que eu falei, da produção da água que é feita pela terra, que é automaticamente feita, ou seja, é mais lúdico, sabe? Por isso que eu falei, mais infanto-juvenil, ele é mais lúdico. A ideia é mostrar que nós estamos degradando, estamos destruindo uma coisa que a própria natureza faz para nós de graça e automaticamente, entendeu? Mas assim, já que vocês falaram aí da questão de ilustração, de repente eu faço até um concurso aí para vocês participarem do meu livro e o vencedor vai ser o ilustrador do livro. Quem sabe eu faço um negócio desse. Gostei da ideia. E de repente alguém também ajude faça uma colaboração com as ideias do próprio livro, sendo um co-participante ali, tá bom? Mas fica isso aí, gente. Um abraço. Eu quero ficar como empresária, pode ser? Olha, o interesse aí é grande, hein? Quem sabe a gente faz um negócio aí, Dani. Tá bom, gente? Um abraço para Já todos. pensou, professor, já pensou a gente dar palestra nos Estados Unidos? Nossa, vou Meu gostar Deus!